Fala, nobres cavaleiros, tudo bem com vocês? Demorou um pouquinho aqui para soltar mais um vídeo, mas vamos dar seguimento aí com a nossa aula sobre heráldica. Hoje o que a gente vai falar são os móveis e figuras, tá? A parte de móveis e figuras, ela é considerada a parte mais vistosa de toda a heráldica, né? Ah, e por que é a parte mais vistosa? É onde que a gente vê a questão das imagens, né? Então, muitas vezes é difícil definir o que é uma figura heráldica, né? Disse por exclusão que são elementos que estão no campo do escudo e não pode classificar-se como peças. Mas quais são esses elementos, né? Podemos dizer que mesmo que brevemente, que figuras são quaisquer coisas que podem ser representadas em um escudo, sempre abaixo da perspectiva estilizada que caracteriza o desenho heráldico. Os tratadistas clássicos, eles costumam classificar as figuras heráldicas em figuras naturais, artificiais e fantásticas. Então aqui quer dizer que diferentemente aí das peças, que são coisas que não existem na realidade, as, as figuras heráldicas, elas existem, né? Então elas podem ser de maneira natural, que elas são habitualmente representações de vegetais, animais, pessoas, assim como acidentes geográficos, elementos do firmamento ou fenômenos meteorológicos. Em, casos, em, em outros casos, costuma representar de forma simbólica a lua e o sol, e eles podem aparecer com o rosto. Vide aí, por exemplo, não é um brasão, mas para vocês terem uma ideia, a bandeira do Uruguai tem um rosto, né? O sol tem um rosto. E o vento é representado por uma nuvem. A, Bom, as representações das pessoas dentro das figuras naturais, elas podem ser das mais variadas. Pode ser guerreiros, reis, lavradores, selvagens, clérigos ou inclusive santos e as personalidades da divindade. Para quem é católico, é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Bom, figuras artificiais. Elas também são habitualmente representações de realizações humanas, tais como elementos arquitetônicos, como castelos, moinhos, pontes, instrumentos e utensílios, como armas, ferramentas, instrumentos musicais, mobiliário, né, por exemplo, móveis, veículos e invenções, ou seja, qualquer coisa que parta da criação humana. Uh, Figuras fantásticas, né? É o terceiro elemento aí dentro das figuras. Uh, ou quimeras, também vocês podem encontrar isso aí dentro das literaturas. Uh, Elas, embora ela não exista na realidade, mas as figuras fantásticas ela parte da literatura, né? Se a gente for parar para ver. Então, por exemplo, um grifo ele não existe na nossa realidade, mas ele existe no campo mitológico. Então, por exemplo, uh, tanto arpias, basiliscos, dragões, divindades gregas e romanas, uh, qualquer elemento do legendário, ou seja, que existe dentro de uma literatura. Então aqui a gente tem aqui de figuras naturais. Aqui a gente tem nesse escudo aqui cabeças de javali. Nesse escudo a gente tem um jarro. E nesse aqui, creio eu, que seja um grifo. Tá parecendo ser um grifo. E esse aqui, ele é uma figura simbólica, tá? Dentro da heráldica também existem as figuras elas têm alguma postura. Então,
se a gente pegar aqui nesse quadro aqui onde estão os leões, a gente tem o leão na posição rampante, né? Que ele rampante é quando o animal está apoiado nas patas traseiras em atitude de defesa, nesse caso. O passante ele é em atitude de caminhar. Então a gente tem esses dois leões aqui. O detenido, ele aqui está parado, né? E o sentado. Também tem o dormente também. Então são as posições que as figuras elas podem aparecer. Outra coisa que é muito importante é a gente saber da, da, da colocação das figuras. Inclusive deixa eu lembrar uma coisa. Dentro da heráldica, né, a corrente medievalista, ela tem uma coisa chamada lei da plenitude. A lei da plenitude ela diz que a figura deve ocupar a maior superfície possível do campo correspondente. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui esse grifo. Ele tenta ocupar a maior parte possível do escudo. É um exemplo aqui da lei da plenitude. Bom, e no que se refere à colocação das figuras? Então, no caso da colocação, é tão importante quanto conhecer as peças as suas classificações. É compreender como elas se comportam quando há de colocar várias no mesmo espaço. Uma peça pode aparecer subida ou baixada quando aparece em uma posição mais alta ou mais baixa. No caso aqui do chevron, né? Nesse caso ele aparece um chevron baixado. Ele normalmente ele vai ser um pouco mais aqui para cima, a ponta dele, né? A ponta dele ela tende a tocar aqui o centro do escudo, nesse caso não está tocando. E o chevron subido, a ponta dele toca aqui no centro do chefe, né? No caso desse escudete. Mas, continuando. Enquanto as figuras haverá de especificar a posição em que se colocam quando não correspondem à sua verticalidade natural, ou não tenham definida uma verticalidade clara. Então, por exemplo, a gente pode pegar essa âncora em barra. Por que em barra? Se a gente lembrar das partições aqui do escudo, a gente vai lembrar que a barra ela faz esse caminho aqui do escudo. Por isso que é uma âncora em barra. Exatamente nesse sentido. Também pode acontecer que as peças elas podem se mover. Por exemplo, se a gente pegar uma cruz, né, dentro do escudo, normalmente ela vai estar bem centralizada. A gente pode acontecer dessa cruz ela tá em outro lugar. Por exemplo, você pega a cruz nórdica, ela não está centralizada. Aí você pega, por exemplo, para vocês lembrarem, a bandeira da Noruega, Islândia, da Suécia, são bandeiras aí que tem a bandeira nórdica. Outra coisa que acontece dentro das figuras heráldicas, elas podem ser moventes, né? Elas podem apresentar uma característica de movimento. Então, se a gente pegar esse braço aqui, deixa eu mudar aqui. Esse braço aqui, partindo para o flanco, ele é um braço movente aqui, né? Ou você pode, por exemplo, pegar esse leão nascente. Então isso está indicando um movimento.
As figuras heráldicas também, elas têm uma coisa que chama justapostas. O que quer dizer isso? É quando essas figuras elas apontam para o mesmo sentido. Se no caso a gente pegar aqui esses leões em palo, né, todos eles estão virados para a mesma posição. Outra coisa, por que palo? Se a gente lembrar outra coisa das peças herálticas, a gente vai ver que isso aqui forma um palo. Uh, Outra coisa, as flores de lis aqui, todas elas para o mesmo sentido, né? Nesse caso aqui, elas formando o Y, né? Nesse caso, formando um Y, que é uma outra partição de escudo que a gente já estudou. E aqui as estrelas aqui e uma Sotuer, né? Sotuer eu estava vendo também a Cruz Santo André, tá? Aqui seguindo aqui os besantes, né? Aqui outras flores de lis. Aqui eu não vou me lembrar o nome disso aqui, mas isso aqui é uma peça, é um símbolo aqui do reino de Navarra. Também as figuras heráldicas elas podem tá uma sobre a outra, né? Chamadas superpostas. Então, nesse caso aqui a gente tem uma figura dentro de uma peça, tá? Aqui no caso desse cachorro, é um cachorro. Então elas também podem aparecer desse jeito. Pessoal, a parte de figura heráldica a gente terminou aqui. Agora, mais duas coisas antes da gente terminar aqui esse vídeo. Existe uma coisa que é chamada de escudos de vinheta. O que é escudos de vinheta? Escudos de vinheta são escudos que eles representam um tipo de cena, uma paisagem. Foi uma tendência que começou aí no século XV e século XVI. E normalmente serviam para uma representação simbólica. Por exemplo, um cara caçando, imagina um cara caçando, podia representar a riqueza daquele local, por exemplo. Então é mais para ter esse tipo de simbologia os escudos de vinheta. Normalmente os escudos de cidades, eles normalmente têm essa característica de ser um escudo de vinheta. Outra coisa, pessoal, que é comum nos escudos, não tanto comum, mas mais comum nos que querem passar uma questão de linhagem, são as brisuras. A brisura é o último conteúdo do interior do escudo e é o último conteúdo que a gente vai ver sobre interior de escudo também. O próximo a gente vai tratar sobre questão dos elementos exteriores. Aí a gente vai ver timbres, né, que daí são as coroas, os elmos, as cimeras, ou a questão também dos sentinelas, e dos suportes. Bom, mas voltando. Bom, uma brisura muito comum, principalmente de famílias que foram destronadas, é essa aqui que é o lambel, tá? Então, o lambel ele indica que aquela família, aquela linhagem é a linhagem pertencente ao trono. As brisuras elas podem variar muito de país para país, tá? Então por isso que tem uma gama enorme aqui que a gente pode ver aqui, né? Elas podem ser combinadas entre si, então isso vai muito variar da lei heráldica também de cada país, né?
Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina a parte interior do escudo. Foi bastante vídeo aí, né? Acredito, espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisa para vocês fazerem os seus próprios escudos, né? Claro que não acabou. Tem coisa importante que entra dentro da regra da heráldica para você estar terminando o escudo. Mas é isso. Pessoal, na descrição vai ter o link aí dos materiais de estudo, né, do nosso drive aqui do Reino de Selena. Link do grupo de WhatsApp, página do Facebook. Eu quero contar uma novidade para vocês. Provavelmente todo esse material aqui que eu tô trazendo para vocês, que eu escrevi também, isso vai se transformar num livro. Já conversei com a pessoa da editora e a gente está acertando os últimos detalhes aí. Tô terminando de escrever e daí eu vou publicar esse livro. É uma novidade aí para contar, para compartilhar com vocês. E se inscreva no canal e deixa o joinha aí, beleza? Falou e até a próxima, nobres cavaleiros.